É exatamente por conta desses motivos que o futebol brasileiro não evolui de jeito nenhum. E a cada ano que passa, a gente vem se distanciando dos grandes centros de futebol e estamos virando um futebol de quinta categoria. Tá? Então nesse vídeo a gente vai tratar exatamente os motivos que vem causando que o futebol brasileiro vem piorando cada vez mais. Primeira coisa, a gente precisa entender que toda vez vai surgir teorias e motivos pelas quais as pessoas vão dizer o porquê que o nosso futebol tá piorando, tá? Alguns vão dizer que é por causa que não nascem craques, outros vão dizer que a gente está sendo podado por um modelo europeu, tá? E outros vão dizer que o futebol brasileiro simplesmente perdeu a sua essência, tá? Então você tem diversos motivos. Só que, mesmo você tendo adaptações durante anos, você consegue identificar claramente que se você tivesse um futebol minimamente organizado e um futebol onde todos cooperassem por um bem maior, você teria resultados diferentes, apesar de ter motivos a mais que cooperem com isso, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, espelhar os modelos de futebol da Europa, como por exemplo a Premier League, que é o melhor modelo a ser seguido, digamos assim, e ver que você tem um Big Six que causa um bem extremo para o campeonato, apesar deles causarem uma desigualdade econômica, você vê que para o bem esportivo do campeonato é muito bom, se gera atrativo e movimenta o mercado interno. Tá? O futebol brasileiro, ao longo dos anos, ele tem sentido uma mudança. E aí quando eu falo de estrutura, cara, por mais que a nossa estrutura seja precária, você vê que tem um calendário melhor do que já foi. Quando você pega o calendário dos anos 90, teve jogos em que times fizeram o mesmo dia 2 jogos, tá? Teve o jogo do São Paulo, que o São Paulo teve que jogar, se eu não me engano, o jogo da Mercosul, da Libertadores, e no outro Campeonato Brasileiro, teve que levar 2 times. Isso nos anos 90. Calendário completamente bagunçado, que tinha Paulista durando o ano inteiro, Campeonato Brasileiro durando metade de um ano, mata-mata, aí entra outro e tem outro. Cara, foi uma confusão, tá? Então você tem um calendário que, queira ou não, mais organizado do que antes. Não está a mil maravilhas, mas é um pouco mais organizado. Gramados, você tem gramados melhores agora, tá? E principalmente por conta do fator da Copa do Mundo ter sido no Brasil. Então você força uma reestruturação dos estádios. Tudo bem que vários deles não são usados, tá? Mas quando você tem estádios nos grandes centros do Brasil, eles são utilizados sim. Então você tem melhores campos, você tem uma média de público que cresceu. Então você vê diversos jogos do Campeonato Brasileiro. E é curioso que mesmo o preço do ingresso tendo subido, né, ao longo dos anos, você vê que os estádios continuam lotados. Tá? Então, médias de público crescendo, campos melhores, algo se tornando mais atrativo do ponto de vista estrutural. Porém, mesmo com esses avanços, você consegue estabelecer motivos pelos quais o Brasil não consegue evoluir. Tá? Pelo contrário, ele só está olhando para trás. E eu vou ficar em 2 grandes pontos. Tá? O primeiro é a questão tecnológica para o desenvolvimento do jogo. E aqui eu vou dizer que o VAR não é o vilão grande da história, tá? Apesar de que você tem muita gente que fala que a tecnologia está atrapalhando o jogo, e isso já é sentido inclusive na Inglaterra, que na Inglaterra, apesar de você ter o VAR mais rápido do mundo, você tem diversas pessoas falando que não querem mais o VAR e que isso está robotizando demais o jogo, principalmente com a regra do impedimento, que a pontinha da chuteira atrapalha, etc. Você vê pessoas falando que o VAR não deve ser necessário. Só que aqui no Brasil, o VAR se tornou um problema. E aí o ponto número 1 é a arbitragem, tá? Você não tendo uma profissionalização dos árbitros, e você dando para eles uma Ferrari, sendo que eles não conseguem nem dirigir um Celta, com todo respeito a Chevrolet, você vê que você tá dando uma arma para uma pessoa que ela não sabe utilizar, tá?
E aí é porque os nossos árbitros são incapazes, os nossos árbitros são pessoas tecnicamente muito ruins? Não, tá? Você vê que eles são pessoas dedicadas, você vê que eles são profissionais ali que estão de forma séria, não vão ficar de caô, né? Mas você vê que falta, porque se eles fossem profissionalizados, né? E conseguissem se dedicar 100% naquilo, a chance de erro seria menor. Então você daria mais condições para eles conseguirem exercer a função de forma correta. Agora, quando você tem um amadorismo que existe, e muito por conta da nossa Confederação Brasileira de Futebol não levar isso a sério, você vê que tudo é jogado às traças. Tá? Então o modelo de contratação de arbitragem ainda está no modelo que já foi superado. Quando você quer se espelhar em algo que seja bom, você pega aquele exemplo para você. Caberia a CBF olhar para a Inglaterra e ver que os árbitros da Inglaterra são profissionalizados e você poderia aplicar aqui. Não é isso que querem. Então você vê que tem árbitro tomando 5, 6, 7 segundos todos os jogos para tomar uma decisão, e aí você vai utilizar o VAR, que é a ferramenta que veio para poder auxiliar, e você não sabe utilizar? Você demora 10 segundos para conseguir tomar uma decisão, isso picota o jogo, isso torna o jogo cada vez mais impaciente e piora o produto do Campeonato Brasileiro, que se torna um jogo completamente chato e obsoleto. Então você tem um jogo muito picado, com muita falta, e ainda você, mesmo com a ajuda do VAR, você tem erros gritantes, como tem acontecido todas as rodadas, seja do Campeonato Brasileiro, seja da Copa do Brasil, ou seja até da Libertadores, que mostrou isso na Copa América. Você tem todas as rodadas erros, então você piora o produto, tá? E por outro lado, você poderia ter uma melhora se viesse uma pressão dos clubes, e aqui que tá o meu outro ponto. O outro ponto também é culpado jogadores/treinadores. Tudo que eu venho falando, e várias pessoas estão falando, se você vai copiar alguém, copie as coisas boas e vê aquilo que pode ser adaptado para você. Tá? Não é adaptar 100%, mas pega aqueles exemplos e pratique-nos dentro do seu país. Então se a gente vai olhar para o futebol europeu como um modelo, a gente precisa entender como que esse modelo funciona. E uma das partes que funcionam é uma regra aplicada agora na Eurocopa, tá? Que deu muito certo. Apenas os capitães do clube irem falar com o árbitro. Aqui você vê que o jogador picota demais o jogo, simula demais, tá? Além disso, ficar fazendo rodinha em volta do árbitro para poder fazer pressão junto com a cera, a catimba e etc. E por parte dos treinadores, você tem uma reclamação exacerbada e completamente oportunista. Por quê? Porque quando você vê um erro de arbitragem acontecer ao seu favor, você não fala nada. Mas quando você é prejudicado, você faz nota de repúdio, você vai na entrevista e abandona a entrevista, começa a esculachar todo mundo, né? Quando você tem essa série de situações, você não contribui em nada para o funcionamento do futebol. Aqui, o jogador faz um bolinho de jogadores, né, em volta do árbitro para poder fazer pressão. É jogador querendo apitar, é jogador querendo crescer. Então assim, você ainda tem velhos hábitos, velhos costumes que pioram a qualidade do evento. E você não contribui em nada. Porque era muito fácil os clubes falarem o seguinte: olha só, nós somos os protagonistas do negócio e vocês são os espectadores, tá bom? Os clubes poderiam falar isso. Sem nós não existe nada. Então, sem a gente não vai jogar até vocês contratarem os árbitros de fato e profissionalizá-los. Não, os clubes vão lá, passam a caneta, assinam e estão de acordo com tudo. E só reclamam quando algo acontece com eles. E isso acontece rodada após rodada. Você vê diversos técnicos reclamando. O Abel Ferreira, o Renato Gaúcho, agora o técnico do Botafogo, o próprio Zubeldia, todo mundo. Todo mundo reclama quando é prejudicado. Mas quando é beneficiado, todo mundo se cala. Por quê? Porque não estão ali os árbitros de sacanagem querendo fazer apito amigo. É porque, infelizmente, eles não estão conseguindo, né, ser precisos, ser claros e serem assertivos no que estão fazendo. E aí, conforme a sua base de erro vai aumentando, a chance de você errar para todo mundo é muito grande. Então é isso que vem acontecendo, tá?
Você tem uma falta de profissionalização da equipe de arbitragem de aparelhos de tecnologia em si para poder ser utilizado de melhor maneira. E por outro lado, você tem os protagonistas do espetáculo, seja jogadores e treinadores, atuando contra o desenvolvimento. Isso faz com que você perca a qualidade, que você perca a relevância, que você não seja levado tão a sério. E que seja um futebol cada vez mais chato, um futebol que não prioriza a intensidade e o jogo em si para a bola rolar, fica um jogo cada vez mais picado. E aí você tem uma queda de evolução absurda. Eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Você acha que é esse o motivo do futebol brasileiro estar piorando? Se você tem alguma outra visão, deixa aqui e se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!